Porque Pedro e João foram escorraçados, presos, julgados e praticamente condenados, após pregar num templo e converter quase 5.000 almas. Essa é a nossa quarta pergunta, e a resposta é a seguinte. Observe, preste muita atenção. Se eu, hoje, for convidado para pregar na sua igreja, na igreja que você frequenta, e lá eu fizer uma pregação na qual convença 10 pessoas que nunca aceitaram Jesus a se converter à religião evangélica, qual seria a atitude do pastor da sua igreja? Será que no final disso ele me diria: ô irmão Rubens, por favor, não volta mais na minha igreja não, que eu não vou te chamar mais? Ou pelo menos seria: irmão Rubens, quando você quiser voltar para pregar, venha, tá bom? Ou seria ainda, se possível: irmão Rubens, volte a pregar outras vezes aqui na minha igreja, se quiser vir até membro daqui, porque você hoje pregou aqui, 10 pessoas se converteram, então quero ter você sempre aqui comigo. O que você acha que aconteceria se eu fosse na sua igreja hoje e pregasse, e apenas 10 pessoas aceitassem Jesus? Você acha que seu pastor não iria me querer mais nessa igreja? Aí eu te pergunto, não é exatamente algo parecido, só que numa proporção muito maior, o que aconteceu com Pedro e João? Pedro e João subiam à hora nona no templo para falar. A palavra orar significa falar. Não necessariamente com Deus, mas até mesmo com as pessoas. Pedro e João subiam à hora nona no templo para falar. E fizeram isso, eles falaram. E a pregação de Pedro e João converteu quase 5.000 almas. Mas espera aí, tem algo estranho no ar? Ou será que não? Aquelas pessoas todas que estavam no templo não eram convertidas ao Evangelho? Não eram convertidas à religião evangélica? Como pode? Quase 5.000 almas no templo, Pedro e João pregam, e essas quase 5.000 almas se convertem? Para quase 5.000 almas se converterem, quantas haviam no templo, hein? Que templo é esse que cabe tanta gente? Na verdade, meu amado, você precisa saber de muitas coisas que não daria para explicar nessa resposta. Mas a imagem que está na sua cabeça de templo não é exatamente a imagem da realidade dos fatos no momento em que Pedro e João subiram naquele local. Porque exatamente no templo, como você imagina, só podiam entrar os levitas. Eles não estavam exatamente no local onde você imagina. Eles estavam em uma área muito maior que o templo, que era a área do pátio externo do templo. Templo este construído por Salomão, Nanão. Templo este construído em acordo político pelo Herodes, a favor de Roma, para deixar o povo distraído, essa é a verdade. Mas não vem ao caso agora. Você ainda precisa saber de muitas coisas. Agora é a resposta da pergunta número 4. Por que Pedro e João foram maltratados quando pregaram e quase 5.000 almas se converteram? Porque, na verdade, o que disseram para você que era um templo onde as coisas do Criador ocorriam é uma grande mentira. Aquele templo em que João e Pedro subiu a hora nona para orar, para falar, essa é a palavra orar, era um templo comandado pelas mesmas pessoas que mataram o nosso Salvador. Aquele templo era comandado pelos judeus, líderes religiosos, escribas, saduceus, fariseus, principais dos sacerdotes e ainda a guarda pessoal deles, os capitães do templo, que era um exército criado não pelos romanos, mas pelos próprios judeus, para proteger os interesses daquele templo. Foram esses mesmos soldados do templo que prenderam depois o Salvador no Getsêmani. Mas isso é outra história. Então o que ocorria ali naquele momento é que Pedro e João acusaram
aqueles homens que comandavam o templo de ter matado o Salvador. E aquele povo todo que estava iludido, aquele povo todo que estava enganado por aquele sistema religioso, reconheceu e saiu fora. O mesmo que fez Paulo. Paulo também largou o sistema religioso quando se converteu. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior mestre da lei da época. Mas ele próprio, Paulo, mais tarde disse: o que aprendi com Gamaliel, tudo me serviu de esterco, de cocô. Então, o mesmo sistema que Paulo se arrependeu de estar nele e saiu, foi o sistema que quase 5.000 almas no templo, que, entenda bem, no pátio do templo, se arrependeu de estar ali e largaram aquele templo para lá. Pararam de gastar dinheiro com os sacerdotes. E como se gastava dinheiro, né? Com aqueles sacerdotes. Era sacrifício em cima de sacrifício, e tudo envolvendo dinheiro. Muito familiar com os dias de hoje, não é verdade? Mas aquele povo todo saiu de lá. Porque a pregação de João e Pedro foi exatamente sobre aqueles homens que comandavam o templo e que assassinaram o Salvador. Os mesmos que mataram Estevão, quando Estevão falou: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Foi o suficiente. Aqueles homens religiosos, líderes daquela época, que nunca deixaram de existir, eles estão aí até hoje. Afinal de contas, eles mataram Salvador, mataram Paulo e tantos outros. E não surgiu ninguém maior do que Paulo. Também não surgiu e nem surgirá ninguém maior do que Jesus para derrotar eles. Eles estão aí até hoje. Então, aqueles homens que comandavam aquele templo, quando ouviram João e Pedro pregando contra eles, dizendo: vocês mataram o autor da vida. Então aqueles homens não deixaram nem Pedro e João terminar o que estava falando. Rapidamente os seus soldados, guarda-costas, cupichas, os seus jagunços, tomaram a frente no meio da multidão. Com forma voraz, lançaram mão de Pedro, de João, e o levaram rapidamente a julgamento deles mesmos e à prisão. O resto da história você já sabe. Respondendo à quarta pergunta: por que os sacerdotes ficaram furiosos quando Pedro e João converteu quase 5.000 almas no templo deles? Porque eles deixaram de receber dinheiro, talvez em forma de oferta, sei lá mais de quê, de quase 5.000 almas. 5.000 almas a menos no aprisco deles. 5.000 almas, ou quase 5.000 almas a menos, sendo enganados por eles. Isso os deixou muito revoltados.